Boa noite. Hoje eu vou falar para vocês a segunda palavra da série que chama Ele Venceu. E quem venceu? Jesus. A gente fala todo culto que Ele é a razão de estarmos aqui. Ele é a razão de não estarmos debaixo de condenação. Ele é a razão de nós buscarmos todo dia em adoração a presença de Deus. E a primeira palavra, o Ramon falou que ele venceu a tentação, por isso podemos vencer também as nossas tentações. Na palavra de hoje eu vou falar que ele venceu a religiosidade. Quando essa palavra religiosidade é dita, já alguns, se mexem na cadeira de raiva. Você já lembra daquele religioso que passou pela sua vida, que te deixou marcas? Ou você já lembra daquela situação que uma pessoa não representou bem a igreja e já foi odiada lá fora? Você já pensa tantas coisas. Então, para começar essa palavra, eu quero que vocês pensem comigo por que essa palavra religiosidade traz tanta ojeriza, irritação no meio da igreja. A palavra religião, por si só, não tem conotação negativa nenhuma. A palavra religiosidade, no seu significado, também não carrega sentido negativo. Então eu quero que vocês pensem comigo aqui. Vamos lá olhar o significado de religião. Religião é a crença na existência de um poder ou princípio superior, ou seja, um Deus, um espírito sobrenatural do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. Bom, todos nós temos uma religião, certo? A palavra religião, ela está atrelada à fé nesse Deus. Também fala sobre uma postura intelectual e moral que resulta dessa crença. Todos nós também temos religião, certo? Uma postura, a partir do momento que você tem fé em algo, você vive de acordo, pelo menos muda alguma coisa na sua vivência a partir dessa fé. E isso não acontece só na fé cristã, acontece em qualquer fé. Toda fé gera uma religião. Também diz que é um sistema de doutrinas, crenças e práticas rituais. Bom, todos nós temos religião. Afinal, você está aqui, sentado em cadeiras, virado para um palco, que canta uma música, trouxe um dinheiro. Existem rituais que acontecem na nossa reunião que são considerados religião. E essa religião também acontece nas outras fés. Mesmo que se as pessoas não entrem num formato de culto tradicional, elas têm práticas que elas fazem sempre por causa dessa fé. Religiosidade, qual o significado de religiosidade? É a qualidade daquele que é religioso. Alguma característica que vem de alguém que tem uma religião se chama religiosidade. Então, no conceito simples da palavra, religiosidade não é algo ruim. É simplesmente a característica de alguém que tem uma fé. Também pode dizer que é a tendência para sentimentos religiosos para as coisas sagradas. Ou seja, a partir do momento que você tem fé, e aquilo te gera algo interno, esse sentimento voltado ao sagrado, isso é chamado religiosidade. Então, a palavra em si, religiosidade, não carrega um contexto negativo. Porém, por que odiamos tanto a religiosidade? Porque, desde os tempos de Jesus, houve uma distorção daquilo que era a religião desejada por Deus. Bom, Jesus quando veio, todo mundo sabe que ele combateu a religiosidade da época, a forma com a qual a religião foi se desenvolvendo nos dias que ele veio como homem. Vocês sabem muito bem que ele veio com muito amor para os pecadores, mas para os religiosos ele foi duro, não é? Quem lê um pouco dos evangelhos vê como Jesus foi duro. Mas eu quero começar essa palavra com algo que nós precisamos saber. Jesus não veio condenar a religião, nem a lei. Jesus condenou um estilo de religiosidade que ele encontrou na época. O primeiro exemplo que eu vou dar para vocês entenderem isso é no batismo de Jesus, que está lá em
Mateus 3, versículo 14 e 15. Jesus se aproxima de João Batista. João Batista pregava arrependimento de pecados, batismo para o arrependimento. Jesus chega em João Batista e fala: eu quero que você me batize. João Batista, cheio do Espírito Santo, olha para ele e fala: João, porém, tentou impedi-lo dizendo: eu que preciso ser batizado por você, por que você está vindo aqui? Ele sabia que espiritualmente Jesus não viveria um batismo para o arrependimento de pecados, afinal ele não tinha pecado. Mas Jesus respondeu: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. Aqui quando ele diz justiça, ele fala a prática da justiça, a prática do que é justo, do que é reto. Ele não precisava do batismo de arrependimento, porém, ele queria deixar claro que ele não estava lá condenando a religião dada por Deus, ou ritos espirituais. Então, ele mesmo foi batizado. Nós também podemos ver que Jesus, ele não condenava a religião ou práticas religiosas em si, lá em Mateus 5,17. Vocês vão ver, igual nos tempos antigos, onde as pessoas esperavam o pastor virar a página da Bíblia para chegar. Bom, Mateus 5,17 diz: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Então Jesus não veio condenar a lei, ele veio cumprir a lei. E ele continua dizendo, e eu quero deixar claro, que nada vai passar da lei sem se cumprir. Não pode ser tirado um i, não pode ser tirado um tio. Até o final dos tempos, a justiça que está dita na lei acontecerá. Aquele que ama o meu mandamento e cumpre e ensina o que está na lei de Deus, esse vai ser considerado maior no reino dos céus. Mas aquele que não pratica, ou pior, que ensina errado, que diz que não precisa de lei, não precisa de justiça, práticas de justiça, esse vai ser considerado o menor no reino dos céus. Isso é a continuação do versículo 17, então até o 20. E aí ele diz um versículo que foi muito forte no meu coração, quando eu estava estudando a respeito da religiosidade. Conforme ele vai dizendo, eu vim cumprir a lei, eu gosto daqueles que desejam que a justiça seja praticada. E ele termina dizendo, no versículo 20, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então, o objetivo dessa palavra não é que nós nos levantemos para achar os religiosos que merecem a nossa condenação. Essa palavra, ela tem um objetivo, que nós consigamos exceder em muito a justiça que foi feita pelos escribas e pelos fariseus. Que difícil, né? Eles eram bem religiosos. Mas a gente vai ver aqui que eles se enganaram. E a religião verdadeira não foi praticada, mas religiões falsas. Jesus, quando fala com esses escribas fariseus, vamos pensar quem eles eram. Eles eram líderes religiosos. Os fariseus faziam parte do grupo mais numeroso. Estudiosos dizem que existiam por volta de 6.000 fariseus na região de Jerusalém. Eles eram os líderes que cobravam a lei do povo. O objetivo deles inicial era mostrar a pureza e a lei, para que as pessoas andassem em justiça, mas na verdade virou uma outra coisa. E quando Jesus chegou, e ele encontrou a situação, ele veio para quebrar essas novas religiões distorcidas que eles estavam vivendo. Então eu vou falar com vocês a respeito de 3 religiões que esses homens viviam e que nós não podemos viver. A primeira delas, a religião do julgamento. Bom, eu começo por ela dizendo que provavelmente você já imaginou que era sobre isso que eu ia falar.
Todo mundo, quando pensa no religioso, já pensa aquele cara que sai julgando todo mundo. Ele fala que faz, mas ele está olhando para o outro querendo condenação. Quando você não faz nada certo, olha, aquele merece ser julgado, aquele merece ser punido. Então eu vou citar a história que Jesus viveu, que mais lembra as pessoas nos dias de hoje a respeito da religiosidade. Está lá em João 8, no versículo a partir do 1 até o 11. Vamos lá. Abrindo o meu... Bom, os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher adúltera na presença de Jesus. Isso aí era uma prática muito comum. Toda vez que alguém adulterava, principalmente se era pego em flagrante, como aconteceu nesse caso, a punição era o apedrejamento. Os escribas e fariseus que queriam condenar Jesus tiveram uma brilhante ideia. A gente vai fazer o seguinte: ele não fala tanto que ama os pecadores, que veio perdoar todo mundo. A gente vai trazer uma mulher adúltera e vai dizer o seguinte: mestre, a lei de Moisés diz que uma mulher, quando é pega em adultério como essa mulher, ela deve morrer por apedrejamento. O que você diz a respeito disso? Aí eles, muito espertos, pensaram: se ele disser não mata, eles vão dizer não cumpre a lei. Mas se ele disser mata, eles vão dizer: você não é aquele que não vem condenar os pecadores, que ama tanto esses pecadores? Olhem só, ele é como nós. Então eles pensaram: não tem saída para ele, ele vai condenar. Afinal, a religião é isso: condenação para aqueles que pecam. O que Jesus diz a respeito desse desejo do homem de julgar o outro? Lá em Mateus 7, de 1 a 5 diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiveres medido vos hão de medir a vós. Ou seja, assim como você trata o outro julgando, você também vai ser julgado. Por que você está olhando o pecado do outro? Seu hipócrita, olha o seu próprio pecado. Por que você está olhando o argueiro no olho do outro? Tira o seu primeiro. Você tem uma trave no seu olho. É isso que Jesus ensina a respeito de homens julgando a homens. Eu quero aqui contar uma história do meu cotidiano, falando a respeito desse pontinho no nosso coração que deseja o julgamento do outro. Eu tenho 2 filhos, para quem não sabe, eu tenho um filho de 8 anos e um de 2. Recentemente a gente estava lá em casa e eles estavam brincando. E aí o Enzo estava fazendo uma coisa, o John outra. Eles nem estavam brincando um com o outro. E aí o John começou a me desobedecer. Começou a mexer na televisão, jogar coisa na televisão e eu falando que ele não podia. Quando ele me desobedeceu, eu peguei então, falei dura com ele e comecei a levá-lo para o banheiro para a gente ter aquela conversa no banheiro. Por quê? Porque eu não gosto de realmente discipliná-lo ou dar uma repreensão maior na frente do irmão. Então eu saí e a hora que eu estou saindo com ele, de relance eu olhei para o Enzo. E ele não sorriu. Mas mãe é mãe. Eu reparei uma certa satisfação enquanto eu levava o Johnny para o banheiro. Aí fui lá para o banheiro, conversei com o Johnny e tudo, e voltei e falei: Enzo, eu quero falar com você. Oi, mãe. O que eu não fiz nada dessa vez, estou aqui quieto no meu canto. Dessa vez foi só ele. Falei: não, vamos conversar, não é nada, vamos lá no quarto conversar. Aí eu falei: a hora que eu estava levando o Johnny para o banheiro, eu olhei para você e eu tive a impressão de que você estava feliz porque ele seria corrigido. Aí ele arregalou o olho assim. Aí ele: não sei. Falei: você se sentiu feliz porque ele ia receber punição? Aí ele: tá bom, vai. Senti.
Aí a gente conversou a respeito disso. Enquanto eu conversava a respeito disso, eu pensei, o Enzo é uma das crianças mais puras que eu conheço. Ele é realmente puro, doce. E eu percebi o como eu também já vivi situações assim. Dentro da nossa humanidade, vamos ser bem sinceros. Quantas vezes você já não ficou felizinho que outra pessoa ia receber uma correção? Quantas vezes você já não participou de uma roda de falar, você viu outra pessoa? Poxa, coitada, tá num sofrimento. Nossa, você viu o que aconteceu no casamento, no emprego, não sei o quê. Você viu, coitada. Mas também, né? Vocês já ouviram essa continuação? Mas também, quem mandou? O final da história da mulher adúltera é o seguinte. Jesus olhou para aqueles homens que estavam querendo pregar uma peça e começou a desconstruir uma religião do julgamento. Ele olhou para aqueles homens e disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Alguns estudiosos dizem uma coisa que não está escrita na Bíblia, não é referente, mas eu vou citar só porque eu achei interessante. Na cultura, alguns dizem que Jesus estava escrevendo no chão e o que ele escrevia eram pecados. E aqueles homens leram aquilo e reconheceram os próprios pecados. Isso não está escrito na Bíblia, mas independente disso, quando Jesus diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, todos sabiam os pecados que carregavam dentro de si. Eles foram saindo um a um, e Jesus continuou lá. Jesus olhou para a mulher e disse para ela o seguinte: mulher, onde estão os homens que estavam aqui para te condenar? Cadê eles? Não sobrou nenhum? Ela disse, não sobrou nenhum. Ele disse, ninguém te condenou? Eu tampouco te condeno. Vai e não peca mais. Jesus desconstrói uma religião do julgamento com algo sobrenatural. O único que era justo para julgá-la não a condenou. Jesus veio numa época onde a religião estava muito baseado na prática da lei, na prática da lei, da prática da lei. E ele chegou e disse, eu não condeno aqueles que quebram a lei, mas eu vim para salvá-los. Jesus venceu uma religião de julgamento, quando ele, sendo capaz de julgar e condenar, escolheu salvar. A segunda religião que Jesus venceu foi a religião da vaidade. Vaidade, uma marca dos fariseus e dos escribas. Mas eu vou te dizer uma coisa, vaidade, uma marca do ser humano. Salomão, quando fala em Eclesiastes sobre vaidade, querido, você não escapa, porque ele diz que tudo é vaidade. Quando você fala, Deus, eu acho que eu estou ficando humilde agora, ele fala, é vaidade essa fala sua aí. É tudo vaidade. Salomão que diz que a gente tem que buscar sabedoria. Ele diz, sabedoria também é vaidade às vezes, tudo é vaidade. Cuidado com o seu coração, porque o coração do homem por si só é muito vaidoso. Então eu não quero chegar nesse ponto para vocês falarem, olha lá os fariseus vaidosos, mas eu não. Então já se coloque na posição, eu me coloco na posição daquele que tem que lutar contra a religião da vaidade. Aí imagina eu, preparando a palavra, né? Vou pregar, já faz um tempo que eu não prego. Aí lá o Espírito Santo me fala, vaidade, Senhor, tira a vaidade de mim, eu só quero lá subir, ser usada pelo Espírito Santo, não importa, nada importa, se eu gaguejar, estou cansada, não dormir. Nossa, que seja a sua voz, né? Não, mas bem que eles podiam achar que é bom a pregação. Ai, assim, né? Quando eu terminar, espero que eles gostem. Ai, espero que alguém se salve, né? Porque assim, dá um brilho na pregação. Será que alguém vai chorar? Tô brincando, chorar eu não pensei. Mas a verdade é que
Lutar contra a vaidade precisa ser um caminho traçado todos os dias. E Jesus, quando ele veio, ele mostrou, abriu, escancarou as vaidades do coração. Em Mateus 23, versículo 5, fala a respeito dos escribas e dos fariseus. E ele diz o seguinte deles: eles praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. Ah, como eles amam o primeiro lugar dos banquetes, as primeiras cadeiras da sinagoga, a saudação na praça, o serem chamados mestres pelos homens. Eles eram líderes, eles amavam a posição de liderança e tudo que vem. Ai, parabéns, ai, mestre, nossa, como você é maravilhoso. E eles adoravam essa posição, estar em primeiro lugar, receber toda aquela glória. Assim eram os fariseus e os escribas. Jesus, quando ensinava ao povo que ia lá para ouvir e o chamava de mestre, ele deu uma aula de como eles deveriam agir e de como eles deveriam ser. Lá em Mateus, no capítulo 6, ele fala: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Agora vamos ter uma conversa aqui entre cristãos. A gente tem já na nossa cabeça estabelecido aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é reto. Ser bondoso com o outro, amar o próximo, dar oferta, dar a cesta básica, orar pelo irmão, ajudar a viúva. E nesse nosso caminhar de fazer o que nós achamos que é justo, muitas vezes nós nos colocamos e não percebemos, ou queremos nos enganar, na posição de gostar do reconhecimento dos homens. Então você vem no louvor e você adora. Aleluia! E aí você fala: meu, eu estou muito espiritual hoje. Aí você ora mais alto, aí você já lança línguas bem alto para o irmão ouvir. O que Jesus está falando, cuidado. Se você puder evitar de que as suas boas obras e a prática da justiça seja pública, se puder evitar, evite. Porque o coração tem vaidade. E se você alimentar a sua vaidade com a justiça, você perde o galardão que você vai receber no céu. Se você fizer o bem, olha que loucura, fazer o que Deus deseja e ainda assim não receber dele, mas receber dos homens, que desperdício. E ele começa dizendo: eu vou te dizer de forma mais prática, se você for dar esmola, faz em secreto e não conta para ninguém. Testemunhar é uma bênção, mas cuidado quando você testemunha demais para inflar o seu ego. Se você faz o bem, ajuda alguém necessitado, se puder não conte para ninguém. Você só vai contar se Deus for muito específico e mandar você testemunhar com algum objetivo. Mas guarde para você o fazer o bem aos necessitados. E ele continua, a partir do 5, versículo 5. E quando vocês forem orar, não façam como os hipócritas que gostam de orar de pé na sinagoga e nos cantos da praça para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. O cara está lá, aleluia, aleluia. E todo mundo, nossa, parabéns, parabéns. Não tem recompensa essa oração. Não tem recompensa de Deus. Já recebeu a recompensa na terra. Está todo mundo te olhando na igreja falando: uau, que crente, que crente. E for só isso a sua vida de oração, você não tem recompensa no céu. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Na sua vida de oração, isso é algo seu com Deus. Você precisa viver uma profundidade, uma prática espiritual de oração, você e Deus.
Você não pode guardar só para a maratona, porque você pensa, acordei 6 horas da manhã, vim até a igreja, levantei a mão, aleluia, orei em línguas e fui embora. Olha que esforço que eu fiz por Deus. Mas muitas vezes esse esforço está alimentado por uma vaidade religiosa. A minha mulher, o meu amigo, todo mundo vai ver como eu sou crente. Vou postar todo dia no Instagram que eu orei na maratona para o povo ver quão crente eu sou. A partir do versículo 16 ele continua: quando jejuardes, não vos mostrei fracos, sofredores, como os hipócritas. Não, hipócrita esse fariseu, está lá fazendo jejum sentado na praça. Ai, como eu sofro, porque eu jejuo por Deus, eu sou muito crente. Cretina, eu sou muito fariseu. Na época era bom falar isso, entendeu? Gente, eu sou muito fariseu. Hoje te falo, eu sou muito crente. Ele continua: tu porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. O que Jesus está ensinando existem rituais espirituais de busca a Deus que são necessários, mas o intento do coração precisa ser se aproximar dEle. Se aproximar dEle. Se você só está seguindo um ritual religioso, porque todo mundo faz, e quem faz na igreja, cara, sobe o nível da hierarquia dos espirituais. Eu estou frequentando a maratona do Daniel, tirei a foto com o Daniel, estou no outro patamar espiritual. Quem vai na maratona, quem vai no monte, na madruga e posta. Cara, é verdade, tem gente que vai no monte por uma vaidade do grupo. Quem é essa pessoa? Pensa nessa pessoa. Brincadeira, era uma pegadinha. O que você tem que pensar sou eu? Vocês só podem pensar, sou eu? Eu sou essa pessoa, não pense em mais ninguém. A gente já falou da religião do julgamento. Você tem que pensar, eu sou? Quais são os rituais de justiça que eu pratico, desejando, lá no profundo do meu coração, que eu seja reconhecido pelos homens? Jesus ensinou que o reconhecimento dos homens, a intenção de ser reconhecido por homens, faz com que você não receba a recompensa de Deus. Então você me diz, Érica, você se esconde debaixo da cama e nunca mais sai. Tudo que você faz espiritual é escondido. Não é isso. Jesus também diz que quando você pratica boas obras, as pessoas vão ver isso em você e glorificar ao Pai. Essas boas obras são aquelas que você faz com a intenção correta e elas precisam ser feitas em público. Mas tudo que pode ser feito no secreto, faça no secreto. Oração, jejum, leitura da palavra, que seja com a intenção de se aproximar de Deus. Mateus 23, 12. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus venceu a religiosidade, a religião da vaidade, quando Ele escolheu os humildes para exaltá-los. Quando Ele escolheu os pecadores para torná-los filhos de Deus. O ministério de Jesus na terra é marcado por sentar com os excluídos, os rejeitados, os humilhados, os sofredores, porque aqueles que o mundo estava exaltando, Jesus apontou as incoerências, as hipocrisias.
Todos tiveram a oportunidade do perdão. Mas a mentalidade espiritual de Cristo, que está completamente conectada com Deus, é uma mentalidade de o homem precisa conhecer a sua insignificância, para que seja tornado filho de Deus. Nós precisamos enxergar a nossa necessidade da presença dele. Ele escolheu exaltar os humilhados. A terceira religião que eu quero citar, e aqui eu quero dizer que ela engloba as outras duas religiões, e é o ponto mais crucial para o entendimento do que Cristo desejou proclamar e ensinar quando ele estava na terra. Jesus venceu a religião de fachada. Essa última hipocrisia que eu quero citar, e aqui eu quero fazer um adendo dizendo que quando ele vai condenar práticas religiosas falsas que não agradavam a Deus, ele chamava esses religiosos de hipócritas. Hipocrisia significa falsidade. Algo que você tenta plantar no exterior, porém o interior contém algo completamente diferente. Aqui eu quero que vocês se atentem ao capítulo 13 de Mateus, que eu já citei alguns versículos, mas aqui eu vou citar mais. Se vocês puderem depois ler o livro de Mateus nessa semana, a gente pode enxergar muito bem como Jesus trouxe uma nova forma de praticar a religião, uma nova forma de ter práticas de justiça espirituais, de agradar a Deus, muito diferente daquilo que estava sendo vivido. E no capítulo 13, a gente pode ver muitas coisas. Eu vou começar pelo versículo 3 que diz: fazei e guardai, pois tudo quanto eles, os fariseus e os escribas, vos disseram, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Se tem uma coisa que trouxe indignação para Jesus quando ele caminhou no meio dos religiosos da época, é que eles diziam e não faziam. Os escribas e fariseus, eles eram detentores do conhecimento da lei, das escrituras, e eles formataram uma nova religião aparentemente correta. As pessoas eram completamente convencidas por aquilo que eles diziam, todas aquelas leis que eles diziam que precisavam ser cumpridas. Eu não sei nem se vocês sabem, mas os fariseus, além da escritura dada por Deus, eles criaram centenas de novas leis que se tornaram práticas, tradições judaicas, mas que não estavam nas escrituras. E Jesus, quando ele vê aquilo, prestem atenção, ele não diz, não façam nada o que eles dizem, porque aí ele estaria condenando a própria lei de Deus. E como eu falei no começo, Jesus ele não vem para condenar a justiça escrita na Bíblia. Ele veio trazer uma revelação nova. Muitas pessoas saem da igreja, se tornam desigrejados, ou ficam de igreja em igreja, porque se sentem machucados por uma religião. Eles se sentem condenados por uma religião. Eu acredito que era assim que muitos judeus se sentiam na época. Porém, eles não tinham para onde sair, uma vez judeu, para sempre judeu. E muitas pessoas, quando elas se sentem machucadas por essa condenação de pessoas, elas acham que o problema é a justiça de Deus. Mas é importante que a gente entenda e saiba ser uma igreja que mostra aquilo que Cristo revelou. A lei é maravilhosa.
A justiça de Deus é maravilhosa. E é claro que eu vou chegar no ponto que, quando a gente olha só para a lei, a gente vê que a gente está bem condenado. Estava, né? Eu vou chegar nesse ponto. Mas Jesus, ele diz: faça o que eles falam, mas não imitem as ações deles, as obras, porque eles falam e não praticam. A partir do versículo 13 do capítulo 13, Jesus lista os 7 ou 8, cada um divide de forma diferente, teólogos diferentes, os 7 ais que ele fala para os fariseus. Sabe o que é ai? Ai de você. Pensa numa indignação, pensa numa tristeza, num incômodo. Ele sente que os fariseus, eles estão roubando a verdade daquele povo, do povo que é amado, do povo de Deus, que tem uma aliança com Deus. Eles estavam sendo roubados. E aí ele olha para os fariseus e fala: ai de vocês, seus hipócritas. E aqui eu não posso entrar profundamente em cada um desses ais, porque seria uma palavra só para isso. Mas ele começa dizendo: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês não vão entrar e não deixam entrar os que estão, e não deixam entrar aqueles que entrariam. Eles estavam roubando a verdade. A religião da igreja não pode roubar a verdade. Nós éramos pecadores, dignos de condenação, mas nós precisamos pregar a graça de Cristo. Muitos têm saído sim, porque foram roubados da graça. E Jesus ainda diz nos dias de hoje: ai daqueles que estão roubando, por meio de julgamento e condenação, quando ele diz que homem não pode julgar homem. Somente Deus julga. E mesmo ele podendo julgar, ele escolheu não condenar. Dentro da igreja precisa haver uma onda de graça tão forte que atrai os pecadores. Eles têm que correr para nós, porque não existe outro lugar onde ele possa receber tamanho amor. Aí você pensa: não, o mundo está amando o pecador. Vamos olhar a comunidade LGBT. Sim, a comunidade LGBT está amando os gays, mas eu vou te falar, nós temos uma capacidade de amar mais. E nós temos a capacidade de amar aqueles que não vão ser amados por ninguém. Os pedófilos, os adúlteros, os maldosos, os ladrões. Nós temos algo nas mãos baseado na verdade de Cristo, e nós não podemos roubar isso dos pecadores, porque nós estávamos nesse lugar de pecado. E ele continua dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas, fazendo orações longas. Os fariseus chegavam a orar 18 horas por dia, mas eles praticavam muitas vezes ações tão avarentas, tão focadas em dinheiro, que Jesus olhou, e ele que podia enxergar o intento do coração, diz: não adianta orar 18 horas. Se você tiver avareza, se você for movido pelo dinheiro, ai de você. Você está com uma religião de fachada. E ele continua: ai de vocês, guias cegos, que dizeis: ó, não pode jurar pelo santuário, mas pode jurar pelo ouro que está dentro. Ó, se você não jurar pelo templo, mas você jura pelo ouro que está lá dentro, aí valeu. Eles começaram a criar uma manipulação da lei para que houvesse na mente dele algum sentido. Na época todo mundo jurava por tudo. Ele fala: vocês são incoerentes. Vocês são cegos. Guias cegos. Quem jurar pelo altar, isso não é nada. Porém, quem jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Olha o que eles diziam:
Regras, 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 sem sentido. Ele continua: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Para tudo. Quando eu li isso, a gente tem na Bíblia o poder para saber o que Jesus pensa, o que Deus pensa. E aqui ele diz quais são os preceitos mais importantes da lei. Jesus, se eu não viver isso, quem sou eu? O que eu estou pregando? Qual a minha diferença para um fariseu? E ele diz que esses preceitos mais importantes são a justiça, a misericórdia e a fé. Você vai entrar na igreja, você vai dar dízimo, você vai fazer o louvor, você vai levantar a mão, você vai na maratona, você pode ir no monte, você pode fazer isso, você pode abrir célula, você pode fazer um monte de práticas religiosas. E aqui eu quero fazer uma observação muito interessante. Jesus fala aqui: devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Quando Jesus ele vem dizer que eles são hipócritas, religiosos de fachada, ele cita coisas que eles deveriam fazer, porém estavam abandonando os preceitos principais. Então entendam o que eu estou falando. Jesus diz hoje para nós, para mim, ele fala: venha na minha casa, se reúna com seus irmãos, entregue o seu dízimo, levante suas mãos em rendição, me adora quando você está aqui cantando um louvor. Vai na maratona de oração, que vai mudar a sua vida. Vá no monte, que você vai gerar em oração o que eu desejo para a sua vida. Faça essas coisas. Faça essas coisas. Mas não abandone aquelas que Ele mesmo, o Cristo, chamou de preceitos principais da lei. Preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Ele continua: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo, vocês limpam o exterior do prato, mas não limpa dentro. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Jesus trouxe uma revelação de que antes de tudo, sua preocupação tem que ser limpar o que está dentro. Gente, quantas vezes a gente não posterga a limpeza interna? O pecado guardado, o pecado da intenção. A intenção, aquela satisfação do outro sendo condenado, aquele desejo de reconhecimento humano, aquele ódiozinho guardado no coração, aquilo que está no coração e você fala: não tem importância, porque eu estou praticando tantas coisas na igreja, não tem importância esse pecado do coração. Jesus diz o contrário: limpa primeiro o que está dentro, limpa dentro do prato. Ele fala: pratica todos os rituais espirituais para mim, mas não se esqueça os preceitos mais importantes da lei. Ele aponta aquela religiosidade, aquela religião de fachada que estava acontecendo nos dias que ele veio. Porém, nos dias de hoje, nós ainda lutamos dentro da igreja com o mesmo problema de uma religião de fachada. Pessoas que querem viver de uma forma cristã, mas não estão tendo o seu interior limpo pelo Espírito Santo. O que Jesus deseja então? Aqui nós falamos nos 7 ais dos fariseus, como era, que foi condenado por Jesus. Como deve ser então? Eu vou chamar vocês para irem para o capítulo 5 do livro de Mateus. Aqui Jesus dá uma aula do que ele espera. Ouviste o que foi dito: não matarás. Estava na lei de Moisés, não matar. Eu, porém, vos digo que aquele que odeia pecou no coração. Os fariseus estavam muito focados na prática de que não poderia matar um outro ser humano.
Jesus não queria que matasse outro ser humano, mas Jesus queria mais. Ele queria um coração que não odiasse. Ele continua: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com uma intenção impura, adulterou. Eles estavam tão prontos para condenar o adultério físico, mas Jesus veio para dizer que Ele deseja um coração que tem uma pureza sexual. Também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás em falso, mas cumprirás exatamente o que você jurou. Eu, porém, vos digo, não jura por nada, falou, cumpre. Um compromisso de palavra, um outro nível de religião. Ouviste o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Aqui era uma prática bíblica de Deus que queria minimizar a vingança. Era o seguinte: se eu vou lá na sua casa e te dou uns tapas, você não pode vir me matar, você só pode me dar uns tapas. Era tipo assim, ó, você pode ir lá e fazer o que fizeram para você, mas você não pode fazer muito mais. Se foram lá e mataram os seus animais e foram embora, você vai lá e mata os animais dele. Você não pode ir lá e matar os filhos, é outro nível. Entendeu? Então você, olho por olho, dente por dente. Era essa a prática. Jesus, porém, disse: eu digo, qualquer um que ferir sua face na direita, vira o outro lado. Se alguém está muito no seu pé pedindo, putz, quer a túnica, dá a capa. Dá a túnica e dá a capa. Se alguém fala: você pode andar uma milha comigo? Você anda uma milha a mais. Você anda que te pediram e uma a mais. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Gente, Jesus elevou o nível da justiça. Se Ele diz que a gente tem que praticar mais do que os fariseus, Ele realmente significa o que Ele está dizendo. Ele continua: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o seu inimigo. Isso aqui não está na lei de Deus, tá bom? Deus nunca mandou falar que era para odiar o inimigo, mas isso estava na tradição judaica. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do Pai Celeste, porque é isso que Deus faz. Deus faz o sol nascer para os bons e para os maus. Gente, amar amigo todo mundo faz. No cristianismo não é amar amigo, não é amar inimigo, é orar pelos que estão te perseguindo. E aqui eu vou falar uma coisa, gente: existia uma realidade no Velho Testamento que não é mais nossa. Assim como Jesus está dizendo, ouviste o que foi dito, existe uma mentalidade no Velho Testamento que não é mais nossa, que é uma mentalidade de querer ver o nosso adversário sofrendo. Jesus está dizendo aqui que mudou, virou uma chave. Antes era assim: ama o seu amigo, odeia o seu inimigo. Agora não, mudou. Entendeu? Então não vamos espiritualizar vingança, porque vingança é da carne. Tem gente que fala: olha, Deus está do meu lado, Ele é meu juiz. Aquela pessoa que vem atrás de mim, ela vai morrer, ela vai sofrer, ela vai perder o emprego. Olha, glória a Deus. Isso não vem do caráter de Cristo. O caráter de Cristo: a pessoa te perseguiu, não se preocupe, porque Deus é o seu juiz. Ele vai cuidar de você, não importa que te persigam. Se Ele quer te dar um trabalho, Ele vai te dar. Se Ele quer te abençoar, se Ele vai cuidar da sua família, ninguém pode impedir o que Deus vai fazer na sua vida. Agora você pode estender a graça para aqueles que te desejam o mal, porque você recebeu de graça o bem. Jesus elevou o nível.
Ele chegou para condenar essa religião de fachada, essa religião dos fariseus que estavam pensando no fora e não no que é interior. E ele trouxe para um novo patamar. Mateus 5, assim, é para você ler e ajoelhar já falando misericórdia. Sem o conhecimento da Bíblia, você será uma vítima da religião de fachada. Sem o conhecimento da Bíblia, você vai ser uma vítima da religião de fachada. Graças a Deus, nós temos uma igreja onde os pastores realmente buscam a palavra a Deus. Isso é um privilégio, mas a verdade é que nós sabemos que vocês não bebem só dessa água. Nos dias de hoje, ninguém bebe de uma água só. Você assiste a pregação na internet, você escuta outras pessoas, você escuta um podcast. Você precisa saber o que está na Bíblia, para que você não seja vítima dessa religião de fachada. Mas muito mais do que isso, sem a manifestação transformadora do Espírito de Deus, você será um representante dessa religião de fachada. Só existe uma única forma da gente não agir como um religioso daquela época. A nossa chance é o Espírito de Deus. Jesus, quando ele ensina tudo isso em Mateus 5, ele tornou a religião muito difícil? Não. Ele tornou a religião possível. O que Cristo fez foi amar tão profundamente pecadores que não seriam capazes de cumprir a justiça. O amor de Deus alcança aqueles que merecem condenação. E essa pessoa sou eu. Essa pessoa é você. O que Jesus veio fazer foi um ato de justiça e tomar para si a condenação de todos os pecadores, para que fosse justo a nossa redenção, justa a nossa redenção, a nossa justificação. E hoje nós estamos justificados. Deus não te olha como um religioso, mesmo quando você ainda não alcançou Mateus 5. Porém, Ele fez algo que possibilitou uma religião verdadeira, de coração. E essa possibilidade é o Espírito Santo de Deus. Porque quando ele estava para ir embora, depois que ele cumpriu a obra sacrificial da cruz, e os discípulos falam, e agora? Ele fala, vocês esperem aqui em Jerusalém, porque eu vou. Mas eu vou mandar aquele que vai estar com vocês todos os dias. E vocês receberão poder ao descer do céu, o Espírito Santo de Deus. E Ele possibilita uma religião, uma prática de justiça que excede a dos fariseus e dos escribas. A minha entrada e a sua entrada no reino de Deus foi aberta por meio de Jesus. Nós precisamos viver não mais na cegueira como eles vivem. Quando Paulo fala, foi tudo de graça, é pela graça. Mas você vai continuar pecando? Claro que não. Você vai viver de fachada? Claro que não. Hoje Jesus possibilitou. Os fariseus botavam um fardo difícil demais de aguentar sobre o povo judeu, mas Jesus veio para dizer, eu quero que vocês sejam muito mais, mas eu tiro o fardo de vocês, eu tiro a impureza, eu te limpo, eu te preparo e eu ponho em você a raiz de Deus. E com a raiz de Deus Ele nos possibilita que nós sejamos Jesus nesse mundo. Imagina uma igreja que se levantasse com força para não ser uma religião de fachada, mas aqueles que têm no coração muito mais. A gente não pode perder tempo com uma religião que ajuda, mas odeia. Nós podemos viver uma transformação interior que vai muito além. Vai muito além de só vir à igreja. É mais do que vir à igreja. Jesus disse, assim como Ele dizia para os fariseus, venha,
mas seja transformado. Vá com a sua mulher na maratona de oração, ore com ela para que o Espírito restaure o seu casamento, mas deixe o Espírito restaurar o interior. Permita que Ele faça. Jesus Cristo venceu a religião do julgamento, a religião da vaidade e a religião de fachada. Feche os seus olhos. Nessa noite, quero que o Espírito fale no seu coração a respeito daquilo que Ele deseja. Hoje é possível viver uma nova profundidade de relacionamento com Ele e de atos de justiça. Porque Ele te purifica, Ele te transforma. Que você não se levante mais para ser o juízo do outro. Eu quero começar fazendo um apelo para aqueles que têm sentido do Espírito agora, que têm tido uma religião de julgamento no seu coração. Se você tiver sentido do Espírito e quiser se levantar, nós vamos orar agora. E juntos eu vou me colocar, pedindo perdão por uma igreja que julga, mas não estende a graça de Deus. Uma igreja que se apropria do perdão e não está disposto a perdoar. Uma igreja que tem medo de ser contaminada pelo pecado e não está disposta a ser a transformação desse mundo. Se alguém quiser se colocar e fazer uma oração comigo, pedindo perdão em nome da igreja pelos julgamentos que como igreja temos feito, não pelo Espírito, mas pelo desejo da punição alheia, peço que você fique de pé agora. Espírito Santo de Deus, agora, é na sua presença e por meio do seu poder que nós pedimos perdão. Não queremos nos estender e ser juízes de homens, mas nós queremos ser a luz de Cristo para uma transformação desse mundo. Tira o ódio contra os pecadores, mas que nós possamos amar como o Senhor ama. Que nós possamos nos doar mais do que desejamos, em nome do Evangelho. Que nós possamos usar os nossos dias para que pessoas te encontrem. Assim como o Senhor disse para Pedro: Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Senhor, nos levanta para ir atrás das ovelhas perdidas. Quebre em nós uma religião de julgamento e nos levanta como agentes de graça em nome de Jesus. Podem se assentar. Agora eu quero fazer uma oração para aquele que quer quebrar toda a vaidade do coração. Uma vaidade religiosa, uma vaidade que quer parecer bom para os outros, espiritual, mas que quer entregar para Deus agora o seu coração e pedir: limpa a minha vaidade e recomeça, que eu saiba buscá-lo no secreto e receber da sua presença, para que eu possa ter atos espirituais que agradem o seu coração. Se você quer fazer essa oração, eu vou pedir para você se levantar agora. Espírito Santo de Deus, eu clamo o seu poder agora para tocar nos corações. Senhor, que o Senhor possa dar um espírito de humildade, porque o Senhor diz: bem-aventurados e humildes, porque deles é o reino dos céus. Eu quero, Senhor, trazer o reino dos céus. Eu quero estar lá. Traz humildade, quebra toda a vaidade do coração.
necessidade de reconhecimento, porque quem reconhece é o Senhor, e o Senhor pode nos preencher. Nos perdoa, Senhor, e levanta, Senhor, adoradores em espírito e em verdade. Jesus disse, quando ele falava com a mulher samaritana: é chegada a hora é agora, onde o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Senhor, agora eu vou fazer uma oração a respeito de uma religião de fachada, que pratica boas obras, mas que não tem vivido uma transformação interna completa. Eu acredito que essa oração é para todos, mas eu vou deixar à vontade quem desejar levantar e dizer comigo agora: Senhor, podem levantar. Senhor, como o Senhor Jesus disse, que o Senhor espera agora, é a hora de uma adoração em espírito e em verdade. E essa adoração, Senhor, não é só no meio dos louvores, mas é em todos os momentos, em toda a prática da justiça, para que a gente possa exceder aquilo que os fariseus e os escribas fizeram. Queremos uma adoração verdadeira, queremos um interior transformado, queremos amar e não odiar, queremos perdoar e não julgar, queremos lutar, Senhor, queremos ter espírito de humildade, queremos caminhar no espírito, queremos que a nossa carne seja morta, queremos uma igreja relevante, queremos, Senhor, transformar esse mundo, queremos ser reconhecidos sem abrirmos a nossa boca, que o Evangelho, Senhor, seja no nosso caminhar, no nosso trabalhar, no nosso abraçar, que o Evangelho esteja intrínseco no coração de todo cristão. Senhor, queremos uma religião de verdade, que adore em espírito, Senhor. Prepara a sua igreja, porque o mundo clama. As suas ovelhas perdidas ainda estão sem pastor, e nós queremos te amar, buscando as suas ovelhas, Senhor. Manifesta em nós essa igreja, manifesta a igreja que te agrada, somente por meio do seu Espírito. Sem o Senhor nós não somos capazes, mas o Senhor é aquele que capacita, o Senhor é aquele que perdoa, o Senhor é aquele que transforma. Vem com uma onda, Espírito Santo. Igreja, é possível viver muito mais. É possível viver muito mais, para a honra e glória do nome de Jesus. Agora podem permanecer de pé. Eu vou fazer um convite especial. E o meu convite é para aquele que nunca entrou no corpo de Cristo. O que significa isso? Para aquele que se sentiu durante muitos anos não convidado por essa religião. A religião que só apresenta uma lista de obrigações que são muito difíceis de cumprir. A religião que olha para os pecadores e declara o quanto eles merecem a condenação. É uma religião que afasta. Mas hoje eu quero dizer que existe um Salvador muito amável, que está na porta e bate. Todo aquele que deseja abrir a porta para Ele, Ele entra e Ele faz comunhão com você. Jesus Cristo, o que Ele fez foi amar quando nós ainda éramos pecadores, completamente indignos. O que a gente merecia era condenação. Mas Jesus ama, Ele ama até hoje os pecadores, todos nós. Aqueles que ainda não têm a Cristo, aqueles que fazem coisas que Deus abomina, Ele ama. Ele ama profundamente. A Bíblia diz que é por eles que Ele morreu, por nós que Ele morreu. E Ele diz: eu quero que seja a minha presença que te mude. Você nunca teria força por si só, mas eu quero que você me conheça como Senhor e Salvador. Se existe alguém que tem vivido religião de fachada, ou aquele que nunca quis fazer parte dessa religião, porque é uma religião má,
religião dura, mas que hoje o Espírito está dizendo e te chamando: vem, vem. Quero perguntar, se você gostaria de aceitar Jesus e toda essa obra de graça, de amor, vou pedir para você levantar a sua mão. Tem alguém aqui que quer viver um relacionamento verdadeiro com Jesus e nunca viveu isso? Eu vou pedir mais uma vez. Se você desejar, levanta a sua mão que eu vou fazer uma oração com você. Glória a Deus pela sua vida. Jesus, obrigada por ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Obrigada porque sua obra na cruz é completa. Nós não precisamos fazer nada para estarmos na presença de Deus. Somente pelo seu amor. Somente pelo seu amor. Me toma. Seja o Senhor da minha vida. Me ensina o seu caminho. Eu quero viver a plenitude da sua salvação. Eu não quero viver uma religião de fachada, mas eu quero viver uma vida em espírito com o Senhor. Senhor, eu te agradeço pelas vidas que te aceitaram hoje, aqui na igreja, aquelas que estão na internet. Eu glorifico o seu nome, porque existem ovelhas ainda que estão ansiando pela sua presença. Espírito, nos usa para que o Evangelho, Senhor, seja proclamado, o Evangelho de graça, o Evangelho de verdade, de justiça. Nos usa, Jesus, em nome de Jesus. Agora é o momento que você vai ter para adorar a Deus e entregar, e se entregar, e deixar que o Espírito toque o que Ele quer fazer na sua vida de agora em diante, porque existe muito a ser transformado no nosso meio, na minha vida, para que a honra seja dEle, para que a glória seja dEle e para que a igreja seja aceitável na presença de Deus. Essa presença transforma. O nosso coração se enche de gratidão e de desejo, Senhor, de ser a justiça do Senhor para os outros, por meio do amor, da bondade, do fruto do Espírito. Nós desejamos te entregar uma adoração verdadeira, que seja como incenso suave, não um ritual somente, mas algo do coração de um homem que foi resgatado, de uma mulher que foi resgatada e que se sente extremamente grata, amada, e que deseja agradecer, amar esse pai de volta, e que esse amor seja no interior e que transborde para fora, que a pureza venha de ti e que seja transmitida também por nós nesse mundo. Toda a honra, toda a glória e todo louvor ao Salvador, que torna essa reunião importante, verdadeira e espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.